Olá a todos, meu nome é Levi, trabalho com banco de dados com foco em Oracle há mais de 15 anos. Decidi nesse ano compartilhar conhecimento de banco de dados com vocês, e hoje eu vou estar começando com Oracle. Acredito que Oracle tem pouco material em português. A Oracle, inclusive, está começando agora a lançar documentação em português no site dela, da versão 12. E é uma dificuldade essa questão da língua, a questão de entender o americano falando. Eu sei que as pessoas às vezes empurram, não, tem que aprender o inglês. Mas são os dois desafios que nós temos, que é um aprender inglês, o outro é aprender Oracle, que são coisas totalmente diferentes. Então, decorrer desses anos eu aprendi bastante. Eu trabalho como consultor e a consultoria empurra você ao limite do profissional. Você pega situações diversas, situações realmente complicadas aí, e eu acredito que eu estou pronto para compartilhar conhecimentos. Não conheço tudo, conheço um pouco, e eu acredito que esse pouco vai ser compartilhado com outros usuários aí da comunidade, enfim, de quem tiver afim de aprender Oracle. Mas vamos ao que interessa. Eu decidi fazer esse primeiro vídeo mostrando a arquitetura de Oracle. Eu não vou explicar toda a arquitetura. Por quê? Porque é complicada, ela é algo que, se você tentar sugar todo o conhecimento, você vai se perder. Então eu acredito que para quem já é usuário avançado, quem já é um administrador de banco de dados, que conhece a arquitetura, poderia até entrar em detalhes mais específicos. Mas eu quero começar de uma forma simples, até para ajudar aqueles que estão começando ou aqueles que não se atentaram à arquitetura, porque conheço muitos administradores de banco de dados que não conhecem a arquitetura de Oracle. Ele conhece banco, ele sabe dar comandos, mas ele não conhece a arquitetura. Eu vou fazer uma analogia. Você vai explorar um parque florestal. E aí alguém te dá uma bicicleta e fala assim, olha, você tem que chegar do outro lado do parque. E você pega a bicicleta e vai, só que você só tem um mapinha na sua mão, que você conhece ali o caminho, e você vai seguir aquele caminho. No meio você pode se perder, você pode ter diversas situações ali de contratempo que você vai ter que resolver. Uma outra coisa é você ter um drone na mão com uma câmera, que você pode explorar o parque antes de entrar nele. Você vai ver quais são os locais, os locais que você deve evitar, os locais que você deve ir. Você vai minimizar a quantidade de erros que você vai ter ao decorrer desse parque. E eu faço essa analogia que você ter o drone na mão é a mesma coisa de você conhecer a arquitetura de Oracle, porque a arquitetura ela vai te dar uma visão ampla do campo que você vai trabalhar. Então, se você não tiver visão de arquitetura, você, a maior parte do tempo, está perdido em relação de como as coisas estão funcionando. Um exemplo, tem uma consulta que está parado porque não está conseguindo fazer sorte. Você faz um order by, você faz um group by, e você não sabe qual é a área que o Oracle está armazenando esses dados, quais são a área de memória que você deve se atentar, ou se não, até mesmo olhar para saber que ponto que aquilo ali está demandando mais recurso, ou está travando, ou está tendo algum tipo de problema. Então, são coisas que, se você tiver visão de arquitetura, com certeza isso vai ser algo simples para você. Ou mais simples, vai minimizar aquele trabalho de não sei para onde ir agora, estou perdido, entendeu? Então, o Oracle fornece no seu site posts interativos. Isso começou na versão 11, na versão 10 existia só os PDFs, mas eu vou começar na versão 11 e 12, porque a versão 11 e 12 são as versões mais correntes do mercado hoje, são versões que estão mais em uso, são as mais utilizadas. Então, aqui nós temos aqui nesse link, eu vou até depois deixar na descrição do vídeo,
um site em Flash aqui da versão 11, e a versão 12 ela está mais aprimorada, né? Ela tem mais recurso aqui, você tem toda uma visão geral de como que funciona o banco de dados. A versão Oracle 18c, que já está aí no mercado, já tem algumas pessoas utilizando como teste, eu vou deixar de lado, isso aí vai ser mais para o futuro mesmo. Mas minha ideia é fazer vídeos, não é sequencial. Eu vou mostrar a arquitetura, aí eu vou dar uma visãozinha para aguçar a sua curiosidade. Vou configurar uma área de memória, futuramente eu vou instalar um Oracle, configurar uma área de memória, e eu vou voltar na arquitetura para mostrar o que eu estou fazendo. Então eu sempre vou voltar na arquitetura de modo que ao longo dos outros vídeos você entenda onde eu estou mexendo, onde eu estou trabalhando. Então é assim que eu pretendo trabalhar com a arquitetura, não tentar explicar tudo de uma vez, porque eu acredito que vai ficar cansativo, você não vai conseguir absorver tudo. Então eu acredito que no dia a dia, conforme a gente for fazendo na prática, eu acho que a prática vai ajudar a gente a chegar a um entendimento mais completo da arquitetura. Isso também vai me ajudar porque nem eu conheço toda a arquitetura, inclusive da 12, que é gigantesca. A gente sabe, entende alguns pontos, mas nem tudo está tão claro na nossa mente como a gente fazer isso na prática, né? Vou começar com a 10 por enquanto aqui, então clica aqui na arquitetura, Go, e aqui está a arquitetura de Oracle. Ela aparece pequenininha assim, e até os vídeos aparecem aparece uma visão aqui com zoom, né? Mas aqui tem um PDF aqui que você pode clicar e vai ficar um pouco maior. Eu até abri esse PDF aqui nessa aba para ficar um pouquinho melhor. Então isso aqui é a arquitetura de Oracle. Isso aqui é o que você precisa entender. Parece loucura, parece uma coisa parece uma coisa meio complexa, mas é uma coisa que não é tão difícil de entender. Então vamos lá. O Oracle é dividido em duas partes. Isso é crucial. Banco de dados e instância. São duas coisas que são completamente diferentes uma da outra. Então é uma nomenclatura que geralmente as pessoas tem o costume de falar errado. A pessoa chama banco de dados de instância e instância de banco de dados. Por exemplo, a pessoa fala assim, vou fazer backup da instância. Não existe backup de instância. Independente do que você entender de instância, não existe backup de instância. Por quê? Porque instância é tudo que está em memória. É essa parte aqui todinha de cima aqui, ó, tudo que está em memória. Quando você dá um startup no banco de dados, ele lê um arquivo de parâmetro. Esse arquivo de parâmetro ele tem uma estrutura de como ele vai carregar processos, e esses processos, essas áreas que são alocadas, chamadas de instância. O que é o banco de dados? São os arquivos físicos. Então é essa parte aqui, ó, data files e temp files, control files, redo online logs, archive log. Aqui ele duplicou os archives logs, e aqui são os flashback. Isso aqui eu vou explicar até hoje de como funciona isso aqui tudo. Mas quando se fala de banco de dados, você está falando de algo físico, algo que está em disco. Quando se estiver falando de instância, é algo que está instanciado, é um instante na memória. Então quando você faz backup de banco de dados. Não tem como uma instância corromper. O que corrompe é um banco de dados, porque são os arquivos aqui que corrompem. A instância ela pode dar um abort. O banco de dados não dá abort, porque o banco de dados ele é físico, ele continua lá, ele só é modificado. Então imagine um arquivo do Word. Enquanto ele é um arquivo de dados, que está em disco. Você abriu ele, você instanciou aquele arquivo. Você carregou aquele arquivo em memória. Então você faz alteração em memória, depois você salva ele em disco. Então assim é banco de dados. Então o banco de dados Oracle,
você vai sempre dizer banco de dados para os arquivos. Então, os arquivos podem estar abertos ou fechados, né, sem utilização. E a instância é quando um banco de dados é iniciado, independente da sua forma de inicialização, porque o Oracle tem etapas de inicialização. Isso tudo eu vou ver mais à frente. Mas vamos lá. Por onde eu começo aqui nesse diagrama aqui? Eu acredito que essa área vermelha aqui é a principal área que você tem que conhecer, que é a System Global Area, ou chamado SGA. Tem a SGA, a PGA, eu acredito que você já deve ter ouvido falar dessas áreas. SGA e PGA são as áreas que efetivamente o Oracle armazena os dados, é onde as coisas acontecem, é onde as coisas se comunicam, é onde que as coisas se conversam ali. Quando você faz uma requisição, quando você faz uma atualização, quando você processa batch, enfim, independente do que você vá fazer, não existe uma forma de gravar diretamente aqui sem passar por aqui. Ela tem que subir para cá, para essa área. Isso aqui é uma área da memória mesmo, então quando você coloca lá, Oracle vai usar 10 GB, você está dizendo que você está criando essa área de 10 GB e essa área tem essas outras áreas aqui dentro dessa área maior. Essa área maior hoje ela já é totalmente dinâmica, então o Oracle ele tenta colocar de uma forma dinâmica. Você não precisa estar nas versões anteriores, 9, 8, a gente tinha que ficar parametrizando o tamanho do buffer cache. Às vezes ele estava pequeno, você tinha que aumentar, ou da shared pool, você tinha que ficar manualmente fazendo tuning dessas áreas, né, do redo-log buffer. Vamos supor que essa área tivesse pequena, você tinha que ir lá. Hoje em dia você não se preocupa mais com isso, tá? Por quê? Porque eu já tenho um modo automático que ele automaticamente ele vai entendendo, ele tem uma forma dinâmica de configurar isso aqui automaticamente. Quando você trabalha com ambientes, sistemas que já sabe a forma que ele quer trabalhar, por exemplo, a SAP, você vai colocar um RP para trabalhar junto com o banco de dados. Tem recomendações que a SAP já sabe a forma correta que ela vai utilizar, que ela não precisa desse dinamismo, e ela já configura, ela já fixa essas áreas de uma forma permanente. Então e aí é onde que se você tiver a noção de o que é essa área, olha como é mais simples. Alguém chega para você e fala assim, olha, DBA, a área de buffer cache, você vai tirar ela do modo automático e vai passar para o modo manual, configurando ela em 8 GB. Vamos supor que essa área aqui tem 10 GB. Se a pessoa está pedindo para colocar 8 GB, você entende que vai ficar 80% da área, então vamos colocar daqui para cá só buffer cache. Então o que é o buffer cache? São os dados de tabelas, em tabelas, podendo ser system ou não, ou de usuários, que o Oracle carrega esses blocos daqui para cá, para ser manipulado. Então, quando você faz um select, o Oracle vem nessa área, identifica quais são os blocos que ele precisa e manda os dados para o usuário, e esses dados saem em forma de texto para o usuário. Então, a SGA, ela nada mais é do que uma área onde está o coração do Oracle, é onde tudo funciona, é onde todas as veias, tudo liga a essa área. E aí agora eu vou dizer o que é cada uma aqui, né? Então vamos lá, buffer cache, eu já disse. Quando você cria uma table space, para quem não sabe, table space é uma área lógica no Oracle, onde vai uma tabela. Depois eu vou tentar achar alguma foto, alguma coisa que mostra essas tabelas, enfim, como que funciona essa arquitetura, até chegar aos dados. Mas vamos abstrair isso e
e vamos entender assim. Aqui nos datafiles, eles são da seguinte forma, eles são construídos da seguinte forma. Aqui atrás está o disco, né, que a gente não está vendo, mas o disco ele está aqui atrás. E esses arquivos vão em cima de um disco, em cima de uma área, em cima de um aluno, enfim. Ele vai em cima de um dispositivo físico ali. Esses arquivos aqui têm a sua própria formatação de blocagem. Então, no SO, o SO, quando você formata um file system, você coloca lá o tamanho do bloco do file system. Então tem bloco de 8K, bloco de 4K. Isso tudo tem uma influência de performance no futuro, tá? Isso aí depois a gente vai trabalhar sobre isso. Mas vamos entender só assim, olha, ele quebra essa área em diversos pedacinhos pequenos. Por quê? Porque ele vai armazenando informações nesse pecado de forma a otimizar esses espaços. Porque se eu crio um bloco de 8K, mas só utilizo desse bloco 2K, eu estou perdendo espaço. Entende? Então, por isso que tanto o SO quanto o banco de dados, você tem que criar um bloco de forma que ele vai ser mais utilizado, ele vai ter uma alta porcentagem utilizado. Como que você pode entender isso? Imagine que você tem um SO, você tem um Windows lá, vamos pegar o Windows, né? E você tem um disco. Aí você fala assim, o Windows, formata esse disco com blocos de... formata esse disco com bloco de 1 mega. Você vai criar um blocão de 1 mega. Então, ele vai separar dentro deste disco pedaços de 1 mega. Até completar todo o disco. Só que você começa a gravar arquivos de, vamos supor, 5K. O que o SO vai fazer? Ele vai colocar um arquivo de 5K num bloco de 1 mega. O que vai acontecer? Esse outros espaços vai ficar livre. Por quê? Porque o arquivo não vai crescer o suficiente para ocupar todos esses espaços. Então, eu estou dando até um overview aqui de como funciona essa questão dos blocos aí, porque isso é importante. Mas voltando aqui à nossa aplicação, então como que funciona? Eu fiz um select. O Oracle tem o bloco físico e o bloco lógico. Eu estou falando do bloco lógico, porque o Oracle ele cria sua própria estrutura de blocos em cima do bloco que já está definido no disco. Então o disco tem seu bloco físico, que ele já separou esses blocos, pode ter sido separado no storage, no sistema operacional, enfim. Ele tem sua própria estrutura de blocos. E o Oracle, em cima disso, quando você cria uma table space, que é uma área reservada para armazenar dados, ele já também formata com blocos em tamanhos específicos. Padrão, se eu não me engano, 8K. Se eu não me engano. Isso é dinâmico. Você pode criar de forma dinâmica esses blocos cada tablespace de um tamanho. Vamos supor que você quer armazenar só arquivo no banco de dados. Eu vou criar um bloco maior, porque cada arquivo ele com certeza vai ocupar fácil um bloco de 8K. Então eu vou criar um pouco maior para otimizar a leitura, enfim. Mas não vou entrar nesse detalhe não. Vamos ao que interessa. Então, tem os blocos lógicos, é isso que eu queria dizer. Tem os blocos lógicos aqui, que o Oracle formatou. E ele vai ler esse bloco aqui. Vamos supor que você fez um select numa tabela de usuários. Então ele vai identificar qual é o bloco que tem esses dados de usuários e vai mandar para a buffer cache. Mas antes de você ler esses dados, você precisa o que antes? Mandar o select. Você precisa construir o select, você precisa solicitar esse select. E antes do select, você precisa o que? Criar uma sessão. Tá? Então, vamos pegar aí do início da sessão. Eu vou criar uma sessão. Então, como que funciona a sessão? Eu solicitei a criação de uma sessão. Solicitei a criação da sessão. Eu quero conectar no banco. Esses dados, ele vai vir para cá, para PGA. Aqui o Oracle vai verificar quais são as permissões que você tem. Criar uma sessão é caro para o banco. Criar a sessão.
Tanto que aí você vai entender. Criar a sessão é muito caro. Por quê? Imagina que o Oracle você tem um sistema que você precisa ficar criando sessão a cada segundo. Tum, tum. O que o Oracle vai fazer? Ele vai alocar uma área de memória, ele vai verificar todas as permissões que você tem e ele vai criar um processo. Depois eu vou te mostrar, mas ele vai criar um processo no SO que é sua sessão. E essa criação, essa construção desse processo, que é uma alocação de memória, ele vai criar um recurso no SO que vai ser gerenciado pelo SO, vai ser gerenciado por ele, vai ser gerenciado pela essa estrutura toda. Então, toda vez que você tiver um sistema que precisa criar muita sessão, ficar desconectando, conectando, lembre-se que isso é custoso para o banco. É melhor você usar, depois eu vou entrar mais em detalhe, um pool. Você cria um pool de conexões e você manda as conexões para esse pool, e esse pool você desconecta e conecta, você só manda esses dados para o pool, porque aí, como o pool está criado, você só manda o select para o pool e o pool automaticamente resolve isso. É uma piscina de dados. Mas, enfim, na verdade é já mostrando, olha que interessante, o tanto de coisas que a gente está vendo só com a arquitetura de Oracle, só com essa foto aqui, o tanto de coisas que a gente já está vendo. Então vamos lá, a gente vai criar uma sessão vem para cá, User Data Section. Então você já entende, opa, se a PGA estiver pequena, vai influenciar na criação de sessões. Por quê? Porque essa área aqui ela é responsável pelas sessões dos usuários. Então, os cursor pode ser um select, pode ser qualquer comando que você execute no banco de dados, ele é um cursor. Se você faz um agrupamento em uma query, você faz o agrupamento dentro dessa área, sort é a área aqui. Então, essa área aqui, quando você inicia um banco, ou melhor, inicia uma sessão, essa área aqui que é utilizada, essa área aqui, a PGA, é a área utilizada, a maior parte dela é utilizada para gerenciar as conexões. Ela tem outras funcionalidades, eu não vou entrar em detalhe, mas ela tem outras funcionalidades, mas uma das principais é gerenciar as conexões e os usuários que estão conectados no banco, gerenciar todos os usuários. Então, criei a sessão, né? Conectei no banco de dados. O Oracle já viu quais são os acessos que eu tenho, quais são as permissões, ele já está carregado essas informações. Ele carrega isso na sua quando você conecta nele. Então, quando você conecta no banco, essas áreas aqui são carregadas. Pois bem, agora eu preciso fazer um select simples, né? Preciso fazer um select. Eu vou tentar mostrar depois isso em funcionamento, tá? Eu estou mostrando aqui, eu vi esse primeiro vídeo, eu vou me atentar mais a aguçar a sua curiosidade em conhecer a arquitetura, né? Esse é o objetivo desse vídeo, não é mostrar aqui, já entrar na floresta e mostrar as cachoeiras, não. Eu quero que você continue só de cima olhando. Olha de cima para você ter uma noção desse mundo, como ele funciona, né? Então vamos lá, eu criei uma sessão. Essa sessão ela está criada e eu vou executar um select. Aí eu executo select asterisco from usuários. Quando eu mando esse comando, esse cursor ele vai estar aqui, né? Que eu chamo de cursor. Esse select é um cursor. Então é um comando que o Oracle vai processar. Na verdade é o status do cursor, não o select vai estar aqui, desculpa, mas é o status, os cursores, se está aberto, se não está, se está executando, se não está. Se você tem 1 milhão de select executando, você tem 1 milhão de cursor aberto. Por isso que no Oracle lá tem até um limite de cursor que você pode definir por usuário. Então, mas o status aqui da query que está executando aqui.
E a consulta, para onde vai? Para onde vai esse comando? Ele vai para Shared SQL Area, essa área compartilhada aqui de SQL, que é a, no modo geral, Shared Pool. A área, vou traduzir aqui, mais uma piscina compartilhada. Dentro da Shared Pool eu tenho a Library Cache, que é essa área todinha aqui, que inclusive engloba a área de SQL compartilhada. Tem uma área específica para o dicionário de dados. Tem uma área para o Result Cache. Isso aqui eu não vou explicar agora, tá? Isso aqui é muito interessante, mas eu não vou explicar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso aí. Talvez eu até volte nele depois. Aqui você tem as inquiries, né, que são as filas. Aqui você tem os lets, que são como eu posso dizer os lets? Vou tentar mostrar de uma forma simples, mas são recursos recursos internos do banco de dados, que isso aqui é bem complicado a gente tentar entender eles agora. É um pouco complicado porque eu teria que dar um overview de coisas, de estruturas de Oracle mais avançada para que eu pudesse explicar o que é um let. Mas entenda que é um recurso que depois a gente vai usar ele. Tem a fixed area e outros aqui. Então a Shared Pool ela é composta por basicamente esses recursos. Que eu vou me atentar, eu vou abstrair essa parte de baixo aqui, eu vou ficar só com Data Dictionary Cache e Library Cache. Dando um overview, tá? Para não estar em tanto avançado. Eu já estou até bem detalhista, mas eu preciso só mostrar essa área aqui. Então, como que funciona o Select? O Select ele entrou aqui, Select Asterisk from Users. Ela entrou aqui. O que o Oracle faz aqui? O parse da query. O que é o parse da query? Ele verifica a estrutura da query. Ele verifica se a tabela existe. Ele verifica a sintaxe, se o comando está correto. Ele verifica se você tem permissão para aquela consulta. Ele verifica se os dados estão disponíveis, se os datafiles estão. Então ele verifica toda antes de ele puxar o dado, vamos dizer assim. Eu posso até ter falado besteira aqui, mas antes dele puxar o dado, porque eu estou pensando em outras coisas, mas antes dele puxar o dado, antes dele ir lá buscar os dados, ele faz uma validação. É como que se você fosse abrir uma porta e você verificasse se tem a maçaneta, se você está com a chave, se a porta realmente pode ser aberta, se não tem nem algo impedindo. Então, essa validação antes de você entrar na porta, antes de você passar por ela, antes de você efetivamente adentrar um determinado cômodo, você faz algumas verificações automáticas e essa validação é feita aqui na Shared Pool. Então a query ela vem para cá. O que o Oracle faz? Ele carrega os dados do dicionário de forma separada. O que é o Data Dictionary Cache? Aqui embaixo nós temos uma tablespace chamada System. Contém o dicionário de dados. O próprio nome já diz, dicionário de dados. Como o Oracle sabe que uma tabela usuário existe? Porque ela está cadastrada no seu dicionário de dados. Quando você dá um Create Table, o Oracle cria a tabela, então ele reserva uma área aqui de espaço em disco para essa tabela, para armazenar os dados. E todas as informações pertinentes a essa tabela, quem criou, quem tem acesso, qual tamanho, que tipo de tabela que ela é armazenada no dicionário de dados, que é a Tablespace System, e depois eu vou mostrar mais à frente. Então, para você entender, não precisa saber exatamente como funciona, mas tem uma Tablespace System aí, um recurso aí que ele vai gerenciar todos os outros. Significa o quê? Se eu perder esse cara aqui, se eu perder essa Tablespace System, não existe banco de dados. Não tem como saber quem é o quê. Até tem alguns recursos bem avançados, mas enfim, basicamente não tem como. Perdeu a Tablespace System, você não volta ao banco de dados, você não lê nenhuma tabela. Por quê? Porque ele não sabe, ele não tem um norte aí para onde ele deve ir. Ele não sabe que a tabela está nesse arquivo aqui, no bloco tal, isso tudo está na Tablespace System. E quando você faz um select,
as informações dessa tabela de usuários, as informações de tudo, ela é armazenada nessa área aqui, ó. Ela é armazenada nessa área. Por quê? Imagine que você faz select asterisco for um usuário 200 vezes. O Oracle não precisa ficar vindo aqui no disco, carregando, mandando para cá, verificando. Não, ele tem uma área que ele já deixa em memória para que essa table space, para que essas informações já estejam disponíveis toda vez que ele precisar, porque a relação de leitura de memória para disco é absurda, é coisa exponencial. Então a velocidade, vamos colocar assim, não sei exatamente qual a velocidade, mas eu buscar o acesso nisso demora, vamos supor, um dia. Vamos colocar assim, a velocidade que eu busco da memória é 1 segundo. 1 milésimo de segundo. Então é essa taxa de proporção. Então uma coisa é um dia, outra coisa... Então é absurdamente mais rápido buscar da memória. A memória trafega nível de barramento. Então, enfim, só para você entender, buscar da memória é infinitamente mais rápido do que você ficar fazendo acesso ao disco. Por isso que essas áreas de memórias tem que o Oracle requer muita memória exatamente por conta disso, porque é muito melhor esses dados já estarem em memória quando você precisar do que estar em disco. Então, se a consulta, toda vez que precisava em disco, por isso que o banco fica lento, tudo fica lento. Então, o ideal é que sempre esteja as informações em memória. Depois a gente vai até ver como que a gente garante que isso esteja em memória, enfim. Isso em vídeos futuros aí, acredito que a gente vai ter bastante coisas para mostrar. Meu conhecimento em Oracle, eu tenho bastante coisa para passar para vocês, mas eu quero hoje mostrar de uma forma mais simples aí como funciona isso aqui. Então vamos lá, o select está aqui, né? Veio no dicionário no dicionário de dados, já veio no dicionário de dados, e aí já validou, você tem um acesso, a query realmente é validada, já está tudo certinho, já a informação realmente bate. O Oracle vai criar um plano de execução para essa query. O que é um plano de execução? Quando você cria select asterisco from user, where usuário é igual a x, um exemplo, where usuário eu vou colocar where user, vamos pôr o user, né, que é o campo, asterisco from tabela, onde o campo é igual a x. Então, o campo, se ele tiver índice, o Oracle ele vai verificar, bom, o que é melhor, eu fazer um full na tabela ou ir pelo índice? O que é melhor, eu fazer executar esse comando na forma que ele executou, ou eu tenho uma outra forma melhor de buscar essas informações? Então, esse plano de execução ele é criado aqui. Então o Oracle ele vai tentar entender a melhor forma de buscar essas informações, ele vai criar um plano de execução, e esse plano de execução ele vai armazenar na Library Cache. É aqui que esse plano de execução está. Depois eu vou te mostrar aí os planos de execuções que o Oracle tem. Então o Oracle vai tentar entender aí a melhor forma de buscar essas informações. E aí ele vai te mostrar, olha, isso tudo tem um custo, tá? É custoso. Por isso que o ideal é que você execute sempre a mesma query. Depois eu vou te mostrar como você faz isso. Nunca criar uma consulta nova. Porque todas essas validações aqui que o Oracle faz, ir lá buscar saber se tem acesso à tabela, se a sintaxe está correta, se é o melhor plano, se é melhor ir para o índice, não é? Tudo isso fica em memória. Até que ela encha, vamos supor que você... essa área esteja pequena e você precisa remover isso. Então, toda vez que ele precisa remover, ele precisa ir lá e refazer a validação de novo. Então, o ideal é que ele sempre esteja com as principais, as consultas mais acessadas em memória. Geralmente elas sempre estão. As consultas mais acessadas, as consultas mais executadas, elas sempre já estão parseadas, vamos dizer assim, né? Elas já estão com parse, elas já estão validadas, elas já estão com os planos de execução já setados, já configurados. E o que precisa fazer é só buscar o dado. Então a passagem por aqui é muito rápida depois da primeira execução. Por isso que geralmente a primeira execução é um pouco mais lenta, porque ela tem toda essa validação aqui. Então, que o pessoal chama de hard parse ou soft parse. Hard parse é quando ela não está aqui.
Soft parse é quando ela já está validada, é só falar, olha, verifica aqui se está validado, então passou, ele vem para essa área aqui. Hard parse, não, ela não está aqui, eu preciso verificar toda fazer todas essas validações aí, enfim, basicamente é isso. Então, olha só, mostrando a arquitetura aqui, onde a gente já está, né? Beleza, chegamos aqui, né? Validou certinho, agora nós precisamos do dado. Onde busca os dados? Aqui, na Buffer Cache. Por isso que essa área aqui é a maior área do banco de dados, que aqui utiliza mais memória, porque é onde estão efetivamente as informações. Então, fiz o select. Os dados estão aqui? Não, não estão, porque é a primeira vez que estou executando. Ele solicita para o disco através de quem? Esse processo aqui, ó. DB write. Tem um processo no Oracle, depois eu mostro ele no SO. Tá vendo que ele mostrou até uma setinha aqui? Ele vai lá no disco, solicita a informação para o SO retorna essa informação para esse processo, e esse processo coloca essa informação em memória. E da memória tem processos específicos para mandar para o usuário, que no caso seria aquele processozinho que a gente falou que a sessão do usuário, quando você criou a sessão, ele cria um processo. Então esses processos se conversam e as informações é mandada para esse processo, e esse processo manda pela rede, enfim, manda para o usuário na outra ponta, manda para a aplicação na outra ponta. Então, essa área aqui é uma área onde estão os dados. Então, vamos colocar um update agora. Um update. A sessão já está criada. Eu mando para a Shared Pool. A Shared Pool vai fazer as validações. Passou ok, está o plano certinho. Precisa alterar um bloco. O Oracle, o que ele faz aqui? Ele vai alterar esse bloco, né? Alterar esse bloco com a posição atual e antiga. Ele mantém duas versões desse bloco, então ele faz uma cópia desse bloquinho aqui de 8K e mantém duas versões, uma alterada e uma não alterada. Esses blocos são mandados para cá, ó, para o Redo Log Buffer. Então duas versões desse bloco é colocada aqui, né, atual. O que é um Redo Log Buffer? O Redo Log Buffer é uma área efetivamente para recuperação. Então vamos imaginar assim, tudo que você faz no banco de Oracle, tudo que você altera, tem o antes e o depois, e o atual. Melhor, o antes e o atual. Não tem um depois não, é o antes e o atual. Se eu altero aqui de 1 para 2, aqui no Redo Log Buffer vai o 1 e o 2. Ele sabe de onde ele armazena quais blocos foram alterados e o que estava antes e o que estava depois. Por que isso? Por que ele faz isso? O Oracle faz isso para facilitar futuramente a recuperação do banco de dados. Se você quer voltar o banco num período, num tempo, vamos supor que eu quero voltar um banco há 2 minutos atrás. Como aqui tem o antes e o depois, você faz a recuperação e vai armazenando os blocos na sequência que eles foram alterados até o ponto que você quer. Então, se eu quiser vir só até aqui, ele parou aqui, tudo daqui para da frente foi descartado e tudo para trás foi aplicado. Então, o Redo Log Buffer é uma área do banco onde, imagine que tudo que você faz, exatamente tudo, você pode até falar, você pode até configurar ele para não fazer isso com todas as table space, com todas as tabelas, enfim, os objetos do banco. Mas por padrão, tudo que você faz é
é armazenado nesse log. Então isso aqui seria uma espécie de X9 aqui do banco. É o que diz exatamente o que estava e o que está. Então é uma área crucial do banco. Sem essa área o banco não funciona. Por quê? O Oracle, para garantir a integridade do banco, ele mantém essa área atualizando o tempo todo. Então tanto que essa área aqui é o vilão de I/O das máquinas. De qualquer ambiente Oracle, Redo Log, que são esses online aqui, ele é efetivamente o vilão. Por quê? Porque tudo, exatamente tudo, qualquer alteração que você faça no banco, vai gravar em disco, e essa área aqui é uma área crítica. Ele vai manter essa área aqui. Vamos lá, eu tô até me perdendo aqui, porque para você entender essa área aqui, eu preciso explicar algumas coisas antes. Então aqui eu já estou entrando em recuperação de banco, mas eu quero voltar ao update. Então, para abstrair um pouco, você fez o update, ele alterou o bloco aqui. Aí tem um tempo que o Oracle manda esses dados para cá, que é escrever os dados sujos, que ele chama sujo, por exemplo, quando você altera um dado de 1 para 2, esses dados ficaram sujos. Eles não estão limpos porque não estão em disco aqui os dados verdadeiros, só estão os dados anteriores. Então eles chamam de dirt buffers, né? Que é o buffer fica sujo. Então o tempo todo o buffer sempre vai ficar sujo, mas ele tem um tempo aqui que ele fica gravando esses dados e armazenando, para que não seja, por exemplo, você alterou um bloco, gravou. Imagina, então se eu altero 1000 blocos, não. Então ele faz um pool aqui, ele faz um acúmulo de informação, ele sabe todos os blocos que alterou naquele intervalo e grava aqui. E isso, o Redo Log Buffer também tem aqui seu tempo para gravar aqui na área de online log. Então, quando você faz um select, esses dados são gravados aqui, e aí você fez o commit, essas informações sujas, elas são removidas daqui. Toda vez que ele grava aqui, esses blocos que são sujos, eles são removidos. Aí você pode estar até perguntando, o que são esses 8K, 4K, 2K? No Oracle, até para otimizar, então imagine assim, o bloco aqui é de 4K. O Oracle tem que criar um bloco de 4K aqui em memória. Não adianta ele criar um bloco de 8 que não vai funcionar. Ele tem que clonar o tamanho da blocagem para cá. E o Oracle, você pode dividir esses tamanhos. Você pode criar um espaço de memória de 2K, um espaço de memória, vamos supor, eu vou criar 20 megas para 2K, 1 GB para 4K e 8 GB para 8K. Então você consegue criar essas áreas aqui conforme o tamanho das suas table space. Eu acho que isso aqui não é tão utilizado, tá? Tem alguns momentos específicos que você usa isso aqui, quando usa blob, que são para armazenar arquivos grandes em tabelas. Então aí você acaba usando essas áreas aqui, ou enfim, você tem alguma coisa muito específica, algo muito pequeno, aí você coloca aqui nesses blocos menores aqui. Então essas áreas aqui você pode inclusive tratar elas de forma diferente para otimizar. Tem o keep e o recycle, né, que são áreas que você não quer que o Oracle remova. Então tem uma tabela que você não quer que o Oracle remova ela dessa área. Por mais que essa área encha, venha estourar aqui e precisar limpar a área, ele vai continuar aqui porque você tem como fazer a pinagem. A gente chama de pinagem. Então é prender a tabela aqui, grudar ela aqui nessa área para que ela não saia. Vamos supor que é uma tabela que é muito acessada, você precisa desses dados, ele não quer que ele remova da memória, você não quer ficar vendo em disco e não quer, e a sua área esteja com problema, então você mantém aqui no keep ou no recycle, que é o mesmo, tem assim as mesmas finalidades, mas para situações diferentes, tá? Isso eu não vou entrar em detalhe agora, mas é só para que você entenda aqui o que são essas áreas aqui. Então, beleza, fiz o update, ele gravou aqui, retornou para o usuário, ok, uma linha atualizada. E o mesmo vale para o insert, enfim, dependente do que você for fazer. Então,
Tá vendo a importância da System Global Area? System Global Area é onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Aqui desse lado de cá, a gente tem a Large Pool. Isso aqui é muito usado para operações de backup. Backup acontece aqui, operações Oracle, XA, que é o banco de dados distribuídos, para situações onde você vai ter uma transação que inicia nesse banco, mas depende de outro banco para poder ser concluída, então tudo isso tem como configurar. Enfim, é essa área aqui. Tem uma área de Java Pool. Essa área de Java Pool é para Java mesmo, você consegue criar biblioteca Java dentro do banco e executar esse Java. Eu vou até mostrar um que eu uso bastante, que é eu executar comandos de SO através do banco. Então eu executo com o comando Java, então o Java é carregado na memória do Oracle, é armazenado nos datafile, os programas, e esses programas é possível carregar aqui e eu usar o Java, comandos Javas para fazer isso. Stream, Pool, Sort, Pool, isso aqui são dados, bancos de dados, são formas diferentes de você sincronizar banco. Então, streams é você mandar informações desse banco para outro banco, como se fosse uma stream mesmo. Você só envia, você tem regras para determinadas coisas. Então vamos supor, eu tenho um banco de dados que está lá no meio do Pacífico, no meio do Atlântico, vamos pôr assim, está numa base lá, e tem um banco que está aqui em terra, e eu preciso que esses bancos sincronizem entre si, só que não tem como fazer em tempo real, porque tem a questão a questão de hardware, enfim, a questão de transferência de dados, de conexão, tudo isso impossibilita eu ter essa transação em tempo hábil aí para processar isso. Então é só quando eu vou ter uma conexão com essa área que eu tenho que sincronizar esse banco. E como eu sincronizo? Através de stream. Então o stream do Oracle é um recurso do Oracle que permite você, através de regras, sincronizar banco. Por exemplo, eu atualizei a tabela user aqui, o cara lá também lá no Atlântico sincronizou a tabela users. E aí, quem é que está com a verdade? Quem é que vai ser a informação correta? O stream permite isso, porque o stream fala assim, ele permite eu criar uma regra que diz assim, olha, descarta o que foi feito aqui em terra e o que é válido é o que está lá no meio do Pacífico, é o banco de dados lá. Então, depois na hora de sincronizar, o Oracle, você, através de regras, você consegue manter a integridade do banco através desse recurso. E quem usa isso é inclusive essa área de memória, inclusive se um dia trabalhar com isso, você vai ter que entender essa área aqui, nesse cantinho aqui. Flash Buffer é um recurso do Oracle, depois eu vou mostrar, mais para recuperação de banco de dados, que permite você voltar o banco no tempo sem precisar fazer restore, sem precisar fazer determinadas atividades aí que são custosas, inclusive de tempo. É mais para questão de alta disponibilidade. Eu acho que deu um overview legal aqui, mas só para você ter uma noção do que vai mudar disso para o 12, eu vou até abrir aqui o 12. Olha só, não se assuste, mas olha só o 12. Deixa eu dar um zoom aqui, tirar o zoom aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, olha só o 12. Né? Ó a System Global Area, como está desenhada no 12. É até melhorzinha, né? Mas tem uma série de coisas novas. Continua bem parecida, mas eu não quis usar porque tem muita informação aqui agora. E eu vou usar esse do 12 quando eu estiver na prática. Quando eu estiver executando realmente na prática, aí eu utilizo esse post aqui do 12. Por isso que eu tentei colocar o do 11, porque eu achei do 11 um pouco mais simples aqui, sem muita informação, que facilita a gente até explicar melhor aí o que é cada uma dessas áreas aqui. Vou explicar checkpoint, vou explicar
uma série de outras coisas. Mas basicamente você viu que para criar um select, por onde passa aqui essas informações, por onde essa informação trafega aqui. Então vou falar um pouco agora dos arquivos de banco de dados, tá? Vou falar um pouco dessa área aqui. Essa área aqui, vou começar pelo... Tá faltando um arquivo aqui. Tá faltando um arquivo aqui, que é o SPFile. Não tem o SPFile aqui, é o primeiro arquivo do banco de dados. Sem esse arquivo não existe instância. Não existe essa área aqui sem o arquivo que é o Server Process, que é o Server Parameter File. Ele é um arquivinho que deveria estar aqui. Ele não está, não estou vendo ele aqui. Bom, então, o arquivo de parâmetro é o primeiro arquivo. Ele tem informações do tamanho dessa área, de quantos processos vai ter. Tá vendo que alguns processos tem um asterisco aqui, ó, asterisco, asterisco, tem um J aqui. Esses processos que tem esses asteriscos significa que eu posso... não, minto. Esses processos que tem o J, o T aqui, são os processos que eu posso ter vários dele. Então esses processos eu posso criar, sei lá, 5 processos de DBWrite para escrever em disco. Vamos supor que um processo não está dando conta. Então você consegue criar outros processos para ajudar aqui na gravação. Vamos supor que seja um banco com atividade de load muito alta, com muito update, muito insert ou delete, então às vezes precisa fazer algumas configurações. Por padrão, acredito que são esse número de processos é de acordo com o tanto de processador que a máquina tem. Não thread, mas eu acredito que CPUs mesmo. Vamos supor, tem 4 CPUs. Vamos colocar assim. Então eles são 4 processos que são abertos, se eu não me engano, tá? Eu tenho que dar uma pesquisada. Mas geralmente eu vejo 2, 3, 1 desses processos aqui. Não chega a ser muito. Isso aqui não vai otimizar tanto. Geralmente, no máximo é 1 por CPU. Que ele, como ele usa CPU, né? Então não tem como, ele vai entrar numa fila aí se exceder o número de CPUs aí para gravar. Então dificilmente você vai usar toda a CPU só para gravar, é uma coisa absurda isso, mas você pode criar vários processos desse DBWrite. Então vamos lá, tem um arquivo aqui, que é o arquivo principal, que é um arquivo, principal não, mas um arquivo de parâmetro, que vai dizer aí nome da instância, nome do banco, onde está o arquivo de controle. Esse arquivo aqui, quem diz é o arquivo SPFile, que é o arquivo de parâmetro. Ele vai dizer qual que é o listener do banco de dados. Depois eu vou mostrar com mais detalhe como que funciona a criação de uma seção do início, passando pelo listener, passando por aqui, entrando aqui, aí depois vindo para cá. Eu dei um overview aqui, meio que rápido, até porque esse é o meu primeiro vídeo, eu preciso melhorar ainda algumas coisas, mas eu estou tentando dar aí uma visão geral aí, de como essas coisas funcionam. Então, primeiro é o arquivo de parâmetro, né? Ele é responsável por criar a instância e dizer onde está o control file. Então, o banco de dados ele tem três status de abertura, tá? Ele vem, deixa eu até abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Que eu não sei se eu tenho. Isso aqui eu vou tentar improvisar. Deixa eu abrir isso aqui. Eu tenho um banco de dados aqui, até fazendo um restore. Ó. Até deu problema ali. Deixa eu só tirar daqui da tela. Colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho algum banquinho aqui que eu possa trabalhar com ele. Espera aí, só um minutinho. Vamos ver aqui. Pronto. Vou colocar aqui.
Pronto. Isso aqui é uma máquina que eu estou fazendo um restore. Vou fechar isso aqui. Beleza. Tem bastante coisa que eu estou trabalhando aqui. Então, nesse aqui, deixa eu ver os bancos de dados que estão aqui. Tem uns banquinhos ali. Arrange, SRT, isso aqui é para carregar as variáveis. Beleza. Estou conectado no banco de dados 11 aqui. Eu vou dar alguns comandos só para que você entenda aqui o que cada um quer carregar daqui em qual tempo, tá? Então vamos lá. Startup mount, no mount. O que esse comando faz? Ele lê o arquivo de parâmetro. Ele vai ler o arquivo de parâmetro, que é esse aqui, e tentar carregar ele. Vai tentar criar essa instância. Então, eu vou até fazer um teste aqui. Eu não ia nem fazer isso, mas eu vou fazer um teste aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Clear. Vou criar uma nova instância chamada teste. Agora com o home dela eu vou colocar esse aqui. Vou colocar esse Oracle Home aqui. Opa! Beleza. Ó, ela não está iniciada, né? Está conectada numa instância idle. Instância, lembra que não tem arquivo aqui. É só a instância. Eu vou dar uma startup no mount, sem arquivo de parâmetros, sem nada. Olha que interessante. Startup force no mount. Ele está dizendo que não existe o arquivo de parâmetro. Ele deveria forçar a inicialização dele. Eu só vi a rima que eu consigo. Startup force no mount. Beleza. Aqui ele vai iniciar a instância, mesmo sem um arquivo de parâmetro. Eu nem criei, tá? Eu nem criei. Ele vai criar uma dummy instância, uma instância dummy, uma instância temporária só para que eu pudesse fazer o restore. Então ele já criou e iniciou aqui com alguns tamanhos específicos, mas deixa eu ver se eu consigo aqui pegar psman, pipe grep, pmon, pipe grep, teste, que é isso. Tá vendo aqui, ó, ele já criou um processo de uma instância, né? Essa instância não existe, na verdade eu só forcei ela a ir para a memória, forcei ela a ser criada, mas o Oracle, mesmo que não exista um arquivo, isso aqui é para efeito de restore, geralmente, para efeito de recuperação, é possível, mesmo sem nenhum arquivo de configuração, iniciar uma instância para que você possa restaurar os arquivos, tá? Então, o arquivo de inicialização, ele é responsável por passar informações. Quer ver? Vou até abrir um aqui para vocês verem. App Oracle Production 11 RDBMS DBS SPFile. Deixa eu ver aqui. Abri aqui um arquivo, ele é até binário, tá? Ele é até um binário. Então aqui eu abri um, ó. Ele tem as informações de cache, informações dessas áreas de memória, informação da larga de pool, aqui é de uma instância antiga, mas tamanho da Java Pool, tamanho da DB Cache Size, então, que é essa área aqui, tamanho da PGA, tá vendo? Ó, que é essa área aqui, tamanho do stream, que é essa área aqui, cadê? Um pouco mais pro cantinho aqui, então, que é essa área aqui, tá vendo? Ó, pool size, é o tamanho dessa área aqui. Aí aqui vem quais são os locais que ele vai guardar, versão, mas focando aqui nas memórias, você vê que DB Cache Size,
que são as áreas. Cadê a shared pool? Que é a shared pool, ó. Tá vendo? Que é essa área toda aqui. Então ele configurou esse tamanho. Aqui está configurado de forma dinâmica, mas para que você entenda o que é cada área dessas aqui que a gente estava conversando. Então o arquivo de parâmetro, ele basicamente é isso aqui. É um arquivo que você inicia o banco de dados, diz onde está os arquivos. E um dos arquivos que você fala onde está é esse control file aqui. Esse arquivo de controle é o principal arquivo do banco de dados. Se eu perdi o SP-File, que é esse arquivo, eu posso reconstruir ele, porque ele é um arquivo texto. Eu posso dizer onde está o control file, eu posso recriar ele. Por mais que os parâmetros não estejam de acordo aqui, depois eu posso até ajustar, achar aí o ideal. Mas, basicamente esse arquivo, se você perder, você consegue reconstruir. O que é esse arquivo de controle, o control file? Que é são esses arquivos aqui. O control file, ele é o arquivo responsável por ter o controle, como o próprio nome já diz, né, de todos esses outros arquivos aqui. Então, esse control file, ele tem informações de quando esses arquivos foram alterados, de qual versão que ele está. Então, vamos supor que o Derby Wright escreveu no arquivo. Esse arquivo já não está na mesma versão. Toda vez que ele escreve, toda vez que ele sofre uma gravação, esse arquivo ele é modificado, ele é alterado o cabeçalho dele. Ele foi utilizado blocos, ele cresceu internamente. Então, mesma coisa no online log. Toda vez que ele gera novas informações, que o buffer, esse log write, que é o processo responsável por guardar esses logs, grava informações nesses arquivos. Esses arquivos eles mudam a sequência, eles são números sequenciais, ele tem um controle sequencial de número mesmo. Então vamos supor, sequência 1000, 1001, 1002, então, que é o chamado de SCN, System Change Number. Então esses System Change Number que estão dentro desses arquivos são controlados através desse arquivo de controle. Esse arquivo de controle sabe quantos arquivos o banco de dados tem, quantos online tem, quais que foram os últimos archives logs, que depois eu vou explicar o que é um archive log. Então esses arquivos de controle aqui, ele tem essas informações pertinentes a todo o banco de dados. Então, primeiro inicia o server, esse server, que aí, depois que eu coloquei a instância estado mount, eu venho para SQL Plus, vou até colocar aqui, né? Startup Mount, que eu vou montar o banco de dados. Primeiro é no Mount, que é só criar a instância, e Startup Mount, que é montar a instância. Eu vou ler somente o control file. Se os arquivos de controle não tiver íntegro, nesse momento esse comando aqui vai falhar. Esse comando aqui. Isso tudo, não se preocupe que eu vou fazer testes depois. Isso aqui é para dar um overview, tá? Mas eu vou fazer teste depois e eu vou mostrar aqui como funciona a abertura de banco, tudo certinho. Aqui eu estou me atentando mais a um mapa geral, tá? Então, control files, né? Então, o Startup Mount ele vai abrir o control file. E o control file, ele abrindo o control file, o Oracle está pronto para entender onde estão os demais arquivos. Até esse momento, o Oracle nem checou se esses arquivos aqui existem. Ele não verifica se esses arquivos aqui existem. Você pode subir somente o control file, mesmo que os data files não existam. Por quê? Porque ele só abriu esse arquivo aqui. Quando você dá um alter database open, que aí já não é mais o Startup Mount, você pode, vamos supor, se o banco já estiver em estado mount, então no mount, então agora é alter database mount. Você está montando o banco de dados, mas isso aí é coisa para a gente ver no futuro. Então agora a gente vai dar um alter database open. Esse comando aqui, que eu vou abrir o banco de dados. O que é o abrir banco de dados? Esse abrir,
E você percebe que é um sincronismo entre a instância e banco de dados, tá? Então a instância já está carregada e ela só está recebendo as informações de comando que a gente está passando conforme a gente vai abrindo esses arquivos aqui. Então, control file. O control file, estando aberto, eu vou dar um auto database open. O que ele vai verificar? Ele vai primeiro verificar se tem todos os arquivos em discos e vai tentar abri-los. Primeiro esses, né? Primeiro ele tenta abrir os data files e temp files. Então ele vai vir aqui, vai ver todo o conjunto de arquivos que eu tenho e vai abri-los, verificando se o cabeçalho dos discos aqui estão batendo com o do control file aqui. Se tiver discrepante as informações, ele dá um erro, ele fala, não consigo abrir, eu preciso de recuperação de algum arquivo aqui. Então, toda vez que você inicia um banco, ele não sobe, ele está dando erro, ele está dando algum tipo de problema, alguma mensagem que precisa de restore, é porque as informações que estão no control file não está batendo com os data file. Então, o banco de dados, quando não é iniciado nessa fase do alter database, é porque essas informações aqui não estão batendo com as informações que estão aqui. Vamos colocar no cenário ideal. Tudo funcionou bonitinho, abriu os data files, carregou todos os arquivos, estão tudo ok. Qual o próximo passo? Online logs. Ele vai também verificar se os online logs estão sincronizados com o control file, se não tem nenhuma diferença, se as sequências estão ok. Tá tudo ok, então o banco de dados é aberto. Então, daqui para cá, é tudo responsável para que o banco primeiro ele abra, ele venha funcionar aí no seu... para que ele venha ficar no modo aberto. E esses arquivos aqui, os archive log, duplexados aqui, os flashblocks, isso aqui não é necessário na inicialização e no funcionamento? Não, não é. Esses arquivos aqui, eles são os arquivos usados para recuperação do banco de dados. Eles são cruciais, eles podem inclusive travar o banco de dados, eles podem, porém para inicialização eles não são essenciais. O que são os archives logs duplexados? Esses arquivos aqui são circulares, então aqui nós temos dois que o Oracle chama de grupo, né? Então um grupo pode ter um membro, que é um arquivo ou mais. Então vamos falar aqui que o Oracle aqui criou 3 grupos, 1, 2, 3, e dentro desse grupo ele tem 2 arquivos, que são espelhados entre si. Esse arquivo aqui é tão importante, mas tão importante para o Oracle, que muitas pessoas duplicam esses arquivos de forma que se um disco der problema, você ainda tem a informação em outro disco, para que não venha corromper esse arquivo, de tão importante que ele é. Porque se ele corromper e o banco de dados não estiver num estado consistente, você tem que abrir em reset logs, você tem que resetar o banco de dados, tem que parar toda a aplicação, parar tudo para recuperar esses online log aqui. Ele tem uma importância muito grande no funcionamento da arquitetura aqui do banco de dados Oracle. Então, eles são circulares, então a informação vem, passa por esse, aí encheu esse, passa para esse, só que encheu esse, o que acontece? Volta para esse. Só que antes de voltar para esse, se o banco estiver no modo archive log, que é, eu quero gravar, eu quero guardar esses logs, e depois você vai ver a importância desses logs, né? O que o Oracle faz? Ele faz uma cópia desse último aqui, que está sendo limpo, para cá. Então isso aqui nada mais é uma cópia desses arquivos aqui. Então ele pega tudo que está aqui dentro desse arquivo e gera um arquivo novo aqui. E aí sim ele continua gravando aqui. E esses archives logs vou colocar duplicados, né? Esse arquivo é tão importante quanto esse que você pode gravar em 2 locais diferentes. Então, se um desses corromper, você ainda tem ele a mesma informação em outro local. Aí é como se fosse um RAID 1, vamos colocar assim, né? É um RAID, é um mirror aí de um arquivo. Então,
depois eu vou explicar esses arquivos aqui, a importância deles aqui, né? Aqui eu não vou nem entrar em detalhe do backup, porque o backup você pode ver que é a cópia dos data files, dos control files, e não copia esses arquivos, só copia o archive log. Por quê? Porque isso aqui é a cópia desse. Então, durante o backup, o que o Oracle faz? Ele limpa esses arquivos, gera esse arquivo, manda para cá para o backup. Tá? Ele não faz cópia desse online log aqui. Nunca isso aqui é feito backup. O backup é sempre feito através dos archive log. Mas depois eu explico detalhes sobre isso. Então, copia esses arquivos e esses arquivos. E às vezes esses arquivos aqui, que é o flash log. O flash log é uma outra forma que foi introduzida na versão 11 do Oracle recuperar banco de dados sem ser por esse modo convencional aqui. Que é um modo convencional é o que? Você copia tudo da cá para cá de novo e aí sai restaurando tudo. Desse modo aqui você consegue voltar o banco no tempo. Ah, eu quero voltar o banco a 1 hora atrás. Através desse recurso flashback, não vou explicar agora, você consegue voltar o banco no tempo, sem precisar fazer restore. Como que ele faz isso? Ele desfaz todas as transações na ordem que elas foram feitas. Então imagine que você fez 1 milhão de updates aí, não era para ter feito. Então ele tem as sequências das operações e sai voltando as operações na ordem que foi feita. Como que ele faz isso? Através de comandos e blocos. Não é simplesmente um update na tabela, um select. Existe uma forma eficiente dele fazer isso. Por isso que eu acho o Oracle muito fantástico, porque ele tem essa... Eu conheço outros bancos de dados, não falo mal de nenhum banco de dados, até porque eu trabalho com SQL, MySQL, DB2, trabalho com diversos bancos de dados, mas por conhecer Oracle e conhecer outras ferramentas, eu tenho como compará-las, e eu vejo que Oracle está bastante à frente de muitas tecnologias pela quantidade de recursos. É caro, muito caro o Oracle, mas se você precisar, se você quiser, tem como fazer coisas assim que, se você comparar uma MySQL com o Oracle, você que trabalha com MySQL, e você vê a quantidade de recursos que você pode ter, facilidades, é uma coisa assim gritante e gigantesca a diferença de um e outro. Estou falando de comparação, não estou puxando o saco de nenhuma tecnologia, estou falando de comparação de recurso. Vamos colocar que o MySQL é uma ferramenta free e o Oracle é uma ferramenta que você paga e paga muito caro por ela, né? Então ela tem que ter esse tipo de recurso que é bem natural, não pode ser a mesma coisa, que senão nunca as pessoas iriam utilizar Oracle. Mas basicamente banco de dados Oracle em instância, eu dei uma explicação, um overview rápido. Vou falar um pouquinho agora rapidamente, para o vídeo não ficar tão longo, do que são esses processos aqui, tá? E já para finalizar, a gente já vai finalizar o vídeo só falando desses processos aqui, que aí nos próximos dias eu vou lançar mais vídeos, aí a gente vai pegar pontos específicos e eu consigo entrar em cada ponto desse aqui, tá? Dessas áreas aqui. Então vamos lá. Agora a parte final, eu quero passar rapidamente sobre os processos, porque é de extrema importância conhecermos os processos. Apesar de a gente não vai ficar mexendo em processo, manipulando o processo, é interessante entender que eles existem, como eles funcionam, mas dificilmente um DBA vai ficar mexendo no processo, tá? Pode cair em prova de certificação, se um dia você vê um processo utilizando muita CPU, aí você pode entender ali, por exemplo, esse SMON aqui, o SMON está consumindo muita CPU, o que ele está fazendo? Ele deve estar fazendo um rollback de uma transação que alguém atualizou 1 milhão de registros, mas decidiu não fazê-lo, que é uma forma errada de executar esse processo, e o SMON está consumindo CPU, ou consumindo recurso do servidor para essa funcionalidade. Então, esses processos, geralmente a gente vai usar eles mais nesse sentido do que especificamente mexer neles, né? Trabalhar com... manipular esses processos, porque isso aí são coisas internas do banco, a gente não mexe nisso. É bom saber para que funciona. Quando você vê num relatório tal que tem um processo consumindo muito recurso, por exemplo, checkpoint está demorando muito para executar, pode ser problema de I/O, log write,
pode ser problema de I/O. Então é entender o que eles fazem para entender aí onde está o problema, mas não especificamente a gente vai mexer nesses processos, tá? Então, eu acredito que muitos de vocês que talvez estejam assistindo o vídeo já tenham até vivenciado já esses processos, já mexe com esses processos, dando PS no SO, né? Verificando lá os processos que existem no SO. Mas basicamente esses processos aqui, eles são os manipuladores, vamos dizer assim, dessa área aqui. Eles são os processos que vão efetivamente, ou de certa forma, manipular, alterar essa área em memória. Quem é que vai conversar diretamente com a área em memória são cada um desses processos aqui, né? Cada um fazendo o seu trabalho para a sua área específica. Por exemplo, quem é que lê o dado do disco para cá? O DB Write, ele vai ser responsável em colocar os dados nessa memória. Quem que é o responsável por fazer recovery de transações distribuídas? Tem um processo específico que ele tanto conversa com outros bancos, como também ele desfaz transação que esteja órfão, que quer que seja. Depois a gente vai dar uma olhada nas views do Oracle, que o Oracle também tem uma série de views. Essas views são recursos que a gente pode manipular aí, ou verificar o que corre nas veias do Oracle. É para isso que servem as views, né? É para ter aquele trabalho de cirurgião, né? A gente não está vendo só um corpo, é como que você pegasse o corpo humano e começasse a adentrar ele e ver exatamente o que está correndo nas veias, como as coisas estão acontecendo lá dentro. Então, as views do Oracle servem para isso. Então, através de views, a gente consegue pegar essas informações. Eu não vou entrar muito em detalhes desses processos, mas eu vou passar rapidamente aqui o que é cada processo, tá? System Monitoring, que é o que recupera a instância, limpa segmentos de tempo. Vamos supor, você fez um sort muito grande na área de temporária, não coube na sort era size, ele vai usar os temp files. Não está usando mais? Esse processo aqui é responsável por isso. Ele libera espaços livres, ele gerencia espaços livres nas table spaces e faz também recovery da instância, tanto rollback, como a instância caiu de uma forma normal, ele também recupera, tá? PMON é um processo que é o processo principal do Oracle, é o processo que cria os outros processos e gerencia eles, monitora esses processos. Se esse processo cair, todos os processos morrem porque todos dependem dele. Ele é como que se fosse... Ele é o processo pai do Oracle, Process Monitor. Ele sempre foi, tanto que quando a pessoa quer derrubar um Oracle de forma anormal, o pessoal chega no sistema operacional, dá um kill nesse processo, a instância morre na mesma da hora. Ela simplesmente deixa de existir, ela nem cai, ela deixa de existir, porque esse processo ele é crucial para o banco. Tem o DIAG, né, o diagnóstico. Todos esses processos em vermelho aqui, né, são processos cruciais, críticos, é mandatório, tem que existir esses processos. O Oracle não funciona se esses processos não estiverem ativos. Esse é o principal, mas se eu matar, por exemplo, o log write, vai cair. O processo monitor vai falar, olha, morreu o log write, não existe, eu vou abortar todos os outros processos, inclusive ele mesmo. Então ele mesmo faz esse trabalho, inclusive a gente vê no alert log lá, ele realizando esse trabalho, porque ele identificou que um desses processos cruciais aqui morreram, vamos dizer assim, porque é o kill, né, que a gente chama. Então, esses vermelhinhos aqui são processos cruciais para o banco, tem que existir. Os branquinhos aqui, né, os que estão em caixa branca, são processos opcionais. Tem desses processos que você pode até dar um kill nele, por exemplo, esse reco aqui, você pode dar um kill nele que ele volta. Eu não tenho certeza se o reco faz isso, mas eu sei que tem processos que nem esse Memory Monitor. Já aconteceu alguns bugs no Oracle que eu precisei parar alguns processos, mesmo com a instância no ar, e ela não dá kill na instância toda. Ela simplesmente ela reconstrói o processo de novo. Aparece no alert log lá que o processo foi detectado, que o processo não existe mais, e ele acaba voltando. Então, PMON, DIAG, que na verdade esse processo aqui ele fica monitorando bugs. Vamos supor que o Oracle
tem um bloco rompido, aí dá 1 hora alguma coisa, 1 hora 600, 775, enfim, ele ele colhe informações gerais, por exemplo, cliente que está executando, quais são as queries, quais são os dados, ele já coleta todas as informações possíveis para ficar fácil de diagnosticar futuramente. Então, ele cria um pacotezinho lá de informações com tudo que estava relacionado no momento daquele problema. Então esse é o Diago. Tem o Diag aqui, que é um outro processo que também tem a finalidade de resolver problemas, mas, por exemplo, se tem um deadlock, se alguma aplicação tem uma lógica que possa travar o banco, esse processo ele vai resolver esse problema e não vai deixar com que o banco venha travar por um erro de usuários. Tem o Database Resource Manager, que esse processo gerencia se usuários... gerenciamento de recursos da máquina mesmo. Você pode falar que um usuário vai utilizar uma única CPU, vai utilizar X% de I/O e X% de memória. Você consegue fazer com que o Oracle trabalhe com um mainframe mesmo. No mainframe você dava recursos, né, por usuário. Você dividia tudo. Uma máquina ela não deixava o usuário usar toda a máquina. Então o Oracle tem um Resource Manager que faz com que você divida um servidor, apesar disso não ser possível no nível de SO, porque o SO você manda a instrução é colocada numa fila e é processada, independente da... Você até coloca a prioridade, enfim, mas você não consegue dimensionar aí a quantidade de recurso que ele vai utilizar. Com esse recurso de Oracle você consegue fazer isso. Então tem o Recover Manager, o Recover, que na verdade a gente já falou, que é transações distribuídas. Tem um processo para monitorar strings, que é aquele recurso que a gente falou anteriormente. Tem um processo para gerenciar jobs, enfim, que é uma espécie de cron tab avançada do Oracle, muito eficiente, muito utilizada. Depois é interessante a gente fazer um vídeo só sobre isso. Aqui tem os processos responsáveis por gravar os flashbacks, os arquivos, aquele recurso para restaurar o banco de dados sem precisar fazer recover. O archive log, que a gente já sabe que ele é responsável por gravar fazer cópia desses online logs aqui e gerar esses arquivos, tá? Não especificamente, esse arquivo pode estar 1% utilizado. E se eu forçar a gerar o archive log, ele vai gerar com esse 1%. Então esse arquivo aqui pode ter 500 MB e eu gerar um archive log de 10 MB, porque só as alterações que foram geradas, só são as alterações que foram geradas nesse intervalo aqui, né? Tem o checkpoint, que é responsável por sincronizar esses arquivos para ficarem na mesma ordem no control file. Então o control file sabe que esse arquivo aqui está na sequência 1000, né? Então o control file, esse checkpoint é responsável tanto aqui no temporário, no database e temp files, quanto aqui nos online log, tá vendo? Ele tem uma setinha que desce aqui e aqui, né? O checkpoint ele faz com que o Oracle mantenha o controle desses arquivos aqui. O DB Write, como a gente falou, ele é responsável por ler e escrever os data files. Aqui em cima nós temos o gerenciador de memória para poder transformar isso aqui de forma dinâmica. Mas enfim, basicamente é isso. Eu não vou entrar em detalhes em todos, né? Então, basicamente é isso. A gente tem aqui processos que estão de forma manipulando aqui. Eu até tenho aqui aberto um documento oficial da Oracle que ele mostra aqui de uma forma bem legal como que funciona esses processos, né? Então, tá vendo? Ó? A System Global Area, o Buffer Cache está aqui, o Dictionary Cache está aqui, a Shared Pool está aqui, Large Pool está aqui, e quem manipula isso? PMON, SMON, Recovery Manager, Memory Monitor, e outros, e alguns processos de background aqui para escrever em disco e processos para manipular dados em memória. Aqui está o usuário, né? E aqui está aquela área que eu disse, a PGA, que é onde os usuários geralmente ficam, os dados de usuários ficam aqui. E aqui é o coração
do Oracle, como eu disse, na SGA. Então aqui dá para ver de uma outra forma, de um outro prisma, essa arquitetura aqui, né? Isso aqui, mas como ela se conecta entre si. Então tem uma série de processos aqui, que são esses aqui que estão aqui em cima, né? Em volta aqui, são processos ou para escrever em disco, né? E ler da memória, escrever, enfim, ou para simplesmente manipular essas informações que estão aqui dentro, né? E elas estão todas conectadas entre si. Então aqui ele mostra diferente de sessões. É legal depois dar uma olhada nessa documentação, até eu começar ver esse início, né? Porque muita gente pula essa parte inicial aqui, que é muito importante até para o futuro, né? Então, tanto que eu expliquei lá, ó, Mandatory Background Process, que são aqueles vermelhinhos lá, né? São esses vermelhos aqui. Então esses processos aqui, inclusive se você clicar aqui, ó, ele diz aqui, ó, processo monitor, monitora os outros processos, processo de background, executa, recover, enfim, faz uma série de outras atividades aqui. Então System Monitor, o que faz? Database Process, o que faz? Log Write, o que faz? Enfim, e assim vai por toda a documentação aqui. Por que eu tenho que saber essas coisas? Onde que eu utilizo isso? Por que eu tenho que entender essas informações? Por que eu tenho que saber? Né? Muita gente pode perguntar isso. Simplesmente o dia que você deparar com um problema onde um processo desse está consumindo recurso de máquina e você não sabe se você pode matar e para onde olhar. Né? Vamos supor que seja... deixa eu pegar aqui. Vamos pegar o logwrite. O logwrite está consumindo muita CPU e está muito tempo em wait. Aí o que você faz? Vai olhar para o processo e vai falar, não sei o que fazer, porque eu não sei o que é isso. E qual é a resposta correta? Se eu sei que é um processo que está gravando o log, então possivelmente o banco está tendo uma alta atividade de I/O. O que eu vou fazer? Eu vou lá olhar instruções de insert e update que estão consumindo recurso. Essas sessões é o que está fazendo esse processo gerar muito log, vamos dizer assim. Então são coisas básicas, simples, que você rapidamente já ali de cara você já entende o problema só olhando o comportamento do ambiente, entende? Então, por isso que esses processos aqui você tem que saber o que eles fazem, não necessariamente configurar eles, enfim, não. Depois eu vou mostrar um AWR, um Automatic Workload Repository, um repositório de Oracle só para mostrar performance. E ele é bem interessante, poucas pessoas utilizam porque poucas pessoas conseguem entendê-lo, mas ele é bem interessante, eu vou mostrar aí como ele detalha um problema para nós, como que ele mostra o que é realmente um problema. Tá? Então, mas, de novo, é sempre bom você ter isso aqui. Meu professor de Oracle, muito bom, até Alexandre Barcelos, São Paulo, ele, muito gente boa. Ele falava assim que eu tinha que, quando eu comecei com Oracle, né, ele que me ajudou bastante no começo, ele falava que isso aqui eu tinha que imprimir e colocar no teto do meu quarto para aprender isso aqui. E eu não imprimi não, mas eu levei a risco o que ele disse. E graças ao conselho que ele deu, eu consegui aprender muita coisa e muita coisa ficou fácil só por aprender isso aqui, tá? Então eu vou finalizar o vídeo, porque já tem mais de 1 hora de vídeo, né? Então, na verdade eu queria dar um início de 20 minutos, mas eu não consegui. Quem conseguiu ficar até o final aí eu agradeço. Vai ter outros vídeos menores, eu acredito, pra gente não ficar tão cansativa. Mas quem gostou, dá um joinha aí. E aí eu quiser compartilhar conhecimento, eu também estou aberto. Se eu falei alguma besteira também estou aberto a corrigir, porque a gente não sabe tudo, né? Então, se eu falei alguma besteira aí, se eu simplesmente escorregou aqui da mente, fez um dump da memória aqui sem pensar no que estava falando, me desculpe, eu posso até tentar corrigir isso depois. Mas basicamente é isso, né? O overview de arquitetura Oracle. Você vê que não é tão complicado assim. Pode ser complicado para quem nunca viu isso, mas não é tão complicado assim.
E, e a gente vai se falando, vou começar a mostrar para vocês isso na vida real, como funciona. Então, a intenção desse blog é mostrar na prática, no dia a dia, como as coisas funcionam. Não aquela forma engessada de curso, né? Porque tem uma forma engessada de curso que mostra alguns tópicos, mas não detalha muitas coisas. Então, eu vou tentar ir para a prática, mostrar o meu dia a dia para vocês, tá? Agradeço a atenção de todos e fiquem na paz aí. Até mais.